Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rei e hoje eu tô de volta pra conversar com vocês sobre todos os livros que eu já li e quase derrubei do Stephen King. Bom, com o Halloween chegando, a gente vai tendo mais vontade de fazer leituras temáticas, né? Essas leituras que são mais sombrias, mais assustadoras. Tem a galera que gosta do terror, realmente assim, muito terror. Tem galera que gosta de um livro mais leve, mais sutil, mas se tem um fato que eu acho que assim, está consolidado na sociedade literária, é o quanto Stephen King se consagrou por escrever seus livros de terror sim, também suspense e de outros gêneros, inclusive ficção científica, mas enfim. De um modo geral, Stephen King já é um nome muito consolidado aí entre os leitores que gostam de livros de suspense, que gostam de terror, e sim, eu me volto pra esse autor quando eu tô querendo ler algo nesse sentido. Não posso dizer que eu sou assim uma grande leitora de Stephen King, eu não li muitos livros dele, eu só li 5 no total, então hoje a gente vai conversar sobre esses 5 e eu também vou mostrar pra vocês aqui um pouco dos outros livros do autor que eu tenho na minha estante ainda pra ler. Antes de qualquer coisa, eu vou te pedir pra você deixar o curtir nesse vídeo, que isso é muito importante pra divulgação aqui do canal. Aproveita e se inscreve pra ficar por dentro de próximas atualizações, das minhas próximas leituras, dos conteúdos novos que saírem por aqui. Também te convido pra me seguir nas outras redes sociais, no Instagram, TikTok, canal de novidades do Telegram. Todos esses links ficam aqui na descrição do vídeo, você vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda por lá também. E sem mais delongas, porque eu sei que esse vídeo já vai ficar longo, vamos conversar aí um pouco sobre esses livros que eu já li. Eu li no total, como eu falei, 5 livros do Stephen King, sendo 3 deles leituras feitas no e-book, né, em versão digital, e 2 na versão física. Eu tenho sim um favorito. Inclusive, quando eu fui olhar, né, o acervo de vídeos aqui do canal, eu fui perceber que, na verdade, o meu livro favorito do Stephen King, quando eu li, eu gravei uma resenha que, pasmem, nunca foi ao ar. Esse vídeo está editado no meu canal. Só que ele foi gravado, gente, há muito tempo. E ele não foi ao ar. Eu não sei porquê, eu devia estar com outras urgências e pendências pra serem entregues na época, e esse vídeo acabou ficando esquecido. Então eu tenho uma resenha desse livro guardada, arquivada aqui no meu canal, sem ter ido ao ar ainda. E eu tô até pensando em reciclar esse vídeo, pegar esse vídeo e regravar pra poder ter esse conteúdo aqui, porque é uma coisa que eu gostaria de ter aqui no canal. Inclusive, um outro livro do autor que eu li, que tem vídeo aqui no canal, é o It, a Coisa, que é talvez aí o livro mais famoso dele, eu acredito que é o que seja. Mas não foram esses os primeiros que eu li. Minha primeira leitura de Stephen King foi Joyland, e dentre tantos livros super famosos do Stephen King, por que eu fui escolher ler Joyland como o primeiro livro do autor, né? Meu primeiro contato com o autor. Isso aconteceu depois de algumas pessoas, eu ter visto conteúdo, né, de algumas pessoas recomendando Joyland como uma boa primeira leitura de Stephen King, né? Um bom livro pra conhecer o autor, né? Então eu acabei escolhendo essa história, que confesso pra vocês, eu lembro bem pouco, assim, não tenho detalhes na minha cabeça. Eu li faz vários anos e não foi um livro que me marcou o suficiente pra eu lembrar tanto, assim. Eu só lembro que é a história de um personagem que vai trabalhar em um parque de diversões. Aparentemente tem o fantasma de uma moça que foi vítima de um serial killer que tá rondando esse parque porque ela teria sido morta ali dentro. Então ele começa a tentar investigar um pouco sobre o que aconteceu com essa jovem, e a partir daí, né, o autor vai misturar esses gêneros, né, que é o suspense, essa questão do meio do sobrenatural, um pouquinho de um terror, e também questões pessoais do próprio personagem, que inclusive vão sendo trabalhadas ao longo da leitura, e isso é tudo que eu me lembro desse livro. Eu não lembro de detalhes, inclusive eu não lembro muito nem do desfecho da história, pra você ter noção de como foi um livro que pra mim foi bem assim, passou batido, sabe? Eu li, na época eu lembro de achar legal, assim, mas não foi nada muito marcante, então a minha memória seletiva apagou todos os detalhes dessa história, que por sinal, se eu quiser, né, ter acesso a esses detalhes, eu preciso reler o livro, que nem é tão grande assim, né? Stephen King também é conhecido por escrever, né, livros bem grandes, mas Joyland é curto, então se você tiver interesse aí em fazer uma leitura curta desse autor, eu deixo a recomendação de Joyland, que é uma boa opção pra você, né, ler um livro curtinho, embora de minha opinião, falando muito sinceramente, eu não acho que é um livro memorável, pelo menos pra mim não foi. Daí, a segunda leitura que eu fiz depois disso aconteceu alguns anos depois, que foi com O Iluminado. Eu acho que eu fiz vídeo aqui pro canal sobre esse livro, eu não me lembro exatamente, mas foi em um Halloween também, se eu não me engano, lá por 2019, 2020, por aí. E eu confesso que esse aqui, diferente de Joyland, eu já peguei com altas expectativas, porque esse título é muito conhecido, tem adaptação pro cinema, que por sinal até hoje eu não vi, mas enfim. O filme também deixou essa história aí bastante marcada na mente das pessoas, e O Iluminado é um dos livros que, inclusive, sempre recomendaram pra quem tava procurando livro de terror, né, com cenas que fossem realmente assustadoras. E eu confesso que, sim, eu tenho
essa impressão, né? Eu terminei o livro com essa impressão de que foi um livro que teve cenas realmente muito impressionantes em termos, assim, de ser assustador, de ter momentos de tensão dentro da história. Porém, também foi um livro que demorou pra engatar comigo. E eu digo isso porque o livro tem 400 e poucas páginas. 460 e poucas páginas. E eu lembro de chegar na página 200 e ainda não tá tão investida assim na história. Aqui a gente tem a história de uma família que são pai, mãe e filho. O filhinho deles ali tem uns 5 anos e o livro, se eu não me engano, se passa na década de 80. Eu posso estar enganada, mas se eu não me engano, é por lá que a história acontece. E basicamente a gente tá com essa história acontecendo no começo do inverno, numa cidade bem ao norte dos Estados Unidos, em que existe um hotel, que é o Hotel Overlook, eu acho que é assim que fala o nome do hotel. Esse hotel, ele fecha nesses momentos de nevasca porque baixa temporada, não tem nem como acessar esse hotel, porque realmente fica com muita neve. É muito difícil acessar, então fecham estradas, ninguém vai pro hotel, né? Então ele vai ficar fechado por esse período aí, né, de baixa temporada, de nevasca, e vai reabrir depois. E geralmente quando isso acontece, fica no hotel um zelador, que é a pessoa que vai fazer a manutenção desse hotel enquanto ele tá fechado, mexer com a caldeira, enfim, fazer alguns serviços de manutenção durante esse tempo que o hotel vai ficar inativo. E aqui no caso, o protagonista, né, que eu posso dizer que é um dos protagonistas, que é o pai do garotinho, né, que é o Jack. O Jack é o pai, o Danny é o menininho e a mãe é o Wendy. Então esse cara, né, o Jack, ele vai ser contratado como zelador desse hotel e ele vai ficar lá, e ele não vai ficar sozinho, ele vai levar a família dele junto pra poder passar mais de um mês lá no hotel com esse serviço, né, fazendo esse serviço. E é quando eles começam a viver nesse hotel que algumas coisas começam a acontecer, coisas estranhas, principalmente envolvendo o Danny, que é esse garotinho de 5 anos, que é o que vai ser conhecido aqui como o Iluminado, que é basicamente essa pessoa que é um pouco mais sensível ao sobrenatural. E a gente vai ter isso na figura desse menininho. Na verdade, se eu me lembro bem, começam a acontecer coisas estranhas até um pouco antes de eles irem pro hotel, mas é quando eles chegam no hotel que realmente tudo começa a acontecer com mais intensidade, esse menino começa a sentir as coisas com mais força, e as coisas passam, né, de acontecer exclusivamente com o menino pra poder acontecer também, né, com os outros moradores desse hotel, que no caso seriam seus pais. Então é um livro que sim, né, a gente vai ter essa escalada de tensão ao longo da história, começa de um jeito, né, é bem aquele filme de terror, né, em que tudo começa bem, todo mundo feliz, na verdade não 100% feliz, porque a gente descobre, né, que existem algumas questões envolvendo essa família que não são, assim, as ideais, né, principalmente envolvendo esse pai aqui, um certo problema que ele tá enfrentando, que vai respingar diretamente na sua família, e como isso, inclusive, vai se desenvolvendo ao longo da história e vai até tendo umas outras ramificações dentro do que a gente pode interpretar ao longo da história, enfim, relacionado a esses acontecimentos que esses personagens vão viver. Então é um livro que ele vai ter, né, toda essa questão do suspense, do terror, né, de você ficar realmente em algumas cenas, assim, bastante, sei lá, apreensiva com o que tá acontecendo na história. Inclusive eu tenho uma lembrança bem nítida, assim, de enquanto eu tava lendo esse livro, eu tava lendo esse livro no escritório do meu outro apartamento onde a gente morava antes. É esse cômodo, é um cômodo igualzinho a esse, com os mesmos móveis e tal. E, enfim, eu tava lendo na mesa, sentada assim, né, com o livro aberto, e enquanto tá rolando umas cenas das mais tensas, que é a cena do elevador. Se você já leu Iluminado, você vai saber de que cena eu tô falando. Foi uma das cenas que pra mim foram das mais impressionantes desse livro. E as minhas estantes começaram a estalar. Sabe quando o móvel tá, tipo assim, trabalhando? E, meu Deus. E eu aqui falando de trabalhar, né? Tipo, uma parada que nem todo mundo vai entender quando eu digo, mas, tipo assim, os materiais, né? A arquiteta agora baixando aqui em mim pra poder explicar que os materiais, eles trabalham de acordo com a atmosfera, né? Se tá quente, se tá frio, se tá muito úmido, se tá o tempo seco. E o trabalhar do material é ele, tipo, reagir a essas condições do clima. E na época que eu tava lendo esse livro, tava meio chuvoso, tava meio, sabe assim, meio úmido o tempo, e as minhas estantes começaram a instalar, porque isso acontece, sabe assim? Tipo, em casa os móveis, eles instalam um pouco, vocês já devem ter reparado isso, né? Os móveis, eles vão instalar dependendo do que tá, né, da atmosfera do lugar na época, e isso começou a acontecer bem na hora que eu estava lendo o livro. Então, a minha estante dava uma instalada, assim, eu dava um susto. Sabe, eu dava tipo um saltinho assim na cadeira porque eu tava bem imersa nessas cenas que vão começar a acontecer mais, eu diria, ali na segunda metade do livro. Então é um livro que ele, assim, pra mim é um bom livro, mas ele não foi um livro perfeito, porque ele não funcionou tão bem pra mim desde o começo, sabe? Assim, o começo do livro pra mim foi muito penoso, eu demorei muito pra ficar imersa na história, pra, sabe, ficar realmente intrigada com o que tá acontecendo. Enfim, pra mim o começo foi morno, mas a segunda metade do livro compensou total esse esforço que eu fiz ali pra chegar até a metade, e eu gostei
gostei bastante do livro, então deixo a recomendação, inclusive, pra você que gosta de livros, assim, mais assustadores. Eu diria que eu acho que eu dei pra ele, na época, umas 4 estrelas, 3,5 a 4 estrelas, mais ou menos. Então é um livro que, vocês podem ver aí, né, eu até lembro de mais detalhes, porque ele realmente me marcou. Depois disso, eu li o It, A Coisa, né, li pelo e-book, foi uma leitura coletiva que eu fiz com o meu clube do livro, que se você não conhece, o link fica na descrição pra ir lá conhecer, através do Catarse, que funciona o nosso clube. E a gente levou uns 2 meses lendo esse livro, e inclusive tem uma resenha aqui no canal com bem mais detalhes, né, eu falei melhor sobre a minha experiência de leitura, então quem tiver interesse eu vou deixar linkado aí. Porém, foi um livro que eu comecei a ler, né, já sabendo da história, já tinha assistido aos filmes, né, esses mais recentes, e eu fui realmente, assim, pra conhecer essa história através da escrita do Stephen King. Eu fui muito surpreendida porque eu não tava esperando que a cidade na qual essa história se passa fosse ter tanto protagonismo dentro da história. E é quase como se essa cidade fosse o principal personagem realmente, sabe? Você conhece absolutamente tudo dessa cidade, inclusive o relevo, a forma como ele descreve, tipo, como funciona o escoamento de água da cidade, que é algo muito importante pro que vai se desenvolver na história, né, ao longo da leitura mais pra frente, né, toda essa questão de It, né, a coisa ali, está dentro do sistema hídrico, né, o sistema de esgoto da cidade. Então tem muitos detalhes, assim, que pra mim foram muito surpreendentes, mas no geral, eu vou trazer uma sinopse, assim, bem resumida, porque é uma história muito conhecida, mas a gente tem essa história que se passa também na década de 80, e a gente vai conhecer um grupo de amigos de infância, que lá na década de 80, né, esse grupo se formou, eles se chamavam dos losers, né, tipo, os perdedores, tipo assim, os otários, sabe, da época. Cada um ali, né, tinha sua particularidade que fazia com que eles fossem excluídos, né, da sociedade, principalmente envolvendo as crianças ali, né. Então tem um menino que é um judeu, tem uma menina, tem um garoto que é um menino negro, tem um outro que é ele tem problema de fala, né, ele tem gagueira, enfim, tem vários personagens, assim, que tem certas características que fazem com que eles se enquadrem dentro dessa visão que eles têm ali de os losers, né, entre algumas aspas. Então eles acabam encontrando forças um no outro e começam essa amizade. E é muito legal, assim, acompanhar esse grupo, né, perceber as particularidades de cada um deles, né, as suas personalidades. Só que a gente tem essa história sendo narrada no presente e no passado. A década de 80 ali é o passado, e no presente, coisa de, acho que 20 e poucos anos, né, depois daquilo que aconteceu lá atrás, eles vão precisar se reencontrar, porque aparentemente algo que eles acharam que tinham se livrado lá no passado, ao que tudo indica, voltou, né, no momento presente, que é essa figura que é o It. Então, ao que tudo indica, eles brigaram, né, eles lutaram contra essa força que é o It, que é a coisa lá atrás, e essa coisa retornou no presente. Eles vão precisar se reunir novamente pra poder tentar acabar com ela de uma vez. A gente vai ver o desdobramento de tudo. E é um livro muito gostoso de ler, aquele tipo de história que você vai pegando pra ler, realmente você não quer parar, você vai, né, cada hora tem um acontecimento novo que te deixa ainda mais presa na história. E eu curti bastante a leitura, eu achei que foi um livro muito, assim, que me entregou bastante do que eu tava esperando. Porém, confesso que eu também, assim como muitas pessoas, cheguei no final do livro e fiquei muito desapontada com aquela cena absolutamente desnecessária, pra dizer o mínimo, né, que existe nessa história, que não precisava de forma alguma estar ali, e que parece que foi, assim, um jeito que o Stephen King quis causar dentro da história, sabe? Porque não faz sentido o que ele colocou ali. Mas enfim, no fim de tudo, né, no geral, foi uma boa leitura. Foi um livro que eu gostei de ter lido e que eu recomendo pra vocês também. Aí depois disso eu li o que foi ali o meu livro favorito do Stephen King, e que tá sendo ele até o momento o meu favorito, que é o Misery, Louca Obsessão. Esse livro, gente, ele é muito incrível, não só pela história, que é uma história que já te prende, mas a forma como o autor vai conduzindo essa história. E a gente vai ter aqui, né, a narrativa de uma, como eu posso dizer, né, é uma fã, tipo assim, obcecada, óbvio, por isso o título chama Louca Obsessão, mas basicamente, tipo assim, o que vai acontecer, né? Essa história vai ter basicamente 2 protagonistas, e toda a história vai girar em torno deles, que é um escritor de muito sucesso que se chama Paul. Ele escreveu uma série de livros em que a gente vai ter uma protagonista ali nessa história. Nessa série de livros as pessoas acompanham, né, uma personagem principal, e ao que tudo indica, ele deu um final pra essa personagem que a sua fã número 1, a sua principal fã, não gostou. E essa pessoa é a Annie Wilkes, eu acho que é assim que fala o nome dela. Ela é super fã do autor, ama os livros dele, mas esse último livro da série não foi o que ela tava esperando, né? Ela não gostou do final da história, e tudo vai mudar na vida dele quando ele sofre um acidente, e quem encontra ele nesse acidente é justamente essa mulher. Então, assim, é uma grande coincidência. Se eu não me lembro bem, tava ventando, chovendo, nevando, alguma coisa assim, mas tinha alguma condição ali que fez com que ele sofresse esse acidente na estrada. E quem vai resgatar ele, né, vai ser justamente ela, né? Ela vai encontrar ele, sim, por acaso, e vai levar ele pra casa. E ela vai entender quem ele é, vai começar a cuidar dele ali na casa dela. Se eu me lembro bem, ela é inclusive uma enfermeira que sabe como administrar as coisas, né? Enfim, tratar dos ferimentos dele. E o que no começo se inicia como uma ajuda, vai se transformando aos poucos em uma coisa
muito assustadora, porque com o passar da leitura a gente vai percebendo que essa personagem vai manter ele ali quase como se fosse, é como se tivesse de refém mesmo, é como se ela tivesse sequestrado ele, deixado ele ali na casa dela, e ela obriga ele a escrever uma nova versão com um final que a agrade, e a partir daí a gente vai acompanhar, né, toda a tortura que esse personagem vai sofrer, não só física, mas também mental, nas mãos dessa mulher. E é um livro, gente, que assim, pra mim foi o mais impressionante de todos que eu li do Stephen King, por incrível que pareça. Eu não sei se muitas pessoas concordam, né, muitas pessoas que já leram outros livros dele vão concordar comigo, mas dentre os que eu já li, foi o que mais me surpreendeu, o que mais me deixou, assim, realmente chocada com a capacidade de um ser humano fazer isso. E a princípio eu achei até que as motivações dela foram meio pouco críveis, mas com o passar da leitura o Stephen King me convenceu de que sim, né, é possível que uma pessoa completamente desajustada, que é o caso dessa mulher, né, seja capaz de fazer uma coisa assim por esse motivo. Enfim, né, é um livro que eu fiquei, toda a leitura assim, eu ficava muito angustiada e como eu posso dizer assim, a flor da pele, sabe, pra saber como que esse personagem ia sair dessa, se ele ia sair dessa vivo, se ela ia fazer alguma coisa com ele, o que ia acontecer, entendeu? Tipo assim, o que mais iria acontecer com esse personagem? E é muito louco, inclusive, porque com o passar da leitura a gente vê como tudo isso vai impactando o mental desse personagem. E essa parte do psicológico que ele traz aqui é muito, muito legal, sabe? É muito interessante de acompanhar e vendo a trajetória psicológica desse personagem conforme ele vai passando por tudo isso, sabe? Então é um livro que eu recomendo muito mesmo pra vocês. Caso você ainda não tenha lido, deixo aí a forte recomendação. E agora, meu último livro do Stephen King lido, né? O último livro que eu concluí, que eu li. Eu acho que eu não fiz resenha sobre ele aqui no canal, mas eu comentei na época que eu li, que foi, acho que no final do ano passado também, que foi Cemitério. E o Cemitério é um livro que eu acho que eu poderia ter gostado mais se não fosse por uma coisa, né? Eu gosto dele, porém com algumas ressalvas. Eu dei acho que umas 4 estrelas pra esse livro, mais ou menos. No caso das circunstâncias desse livro, vai ser um pouco parecida com o de Iluminado, que é essa história de uma família se mudando pra uma nova cidadezinha, né? Enfim, são novos moradores da cidade. A casa onde eles vão morar é uma casa bem boa, assim, grande, espaçosa, que fica perto de uma rodovia, né? Uma rodovia que passa carros e caminhões, é uma rodovia mesmo assim, sabe? Que não é tão movimentada, mas que você vê passando esses caminhões, e do outro lado da rodovia tem um único vizinho, assim, né? Que é a principal pessoa com quem eles vão se conectar logo que se mudam pra lá, né? Então, esse cara, que é o médico, né? Ele tá se mudando pra lá com a família. A esposa dele não tá muito contente com a mudança, mas vai ser um novo emprego, né? Uma nova oportunidade. Inclusive, se eu não me engano, ele vai trabalhar numa universidade ali da região. Enfim, né? Um espaço bom pra criar os filhos, porque é tranquilo, né? A casa é muito grande, melhor de recursos e tal. E aí eles começam a viver ali tudo também, assim, as mil maravilhas no começo, até que algumas coisas começam a acontecer, né? Coisas estranhas passam a acontecer, como, por exemplo, a figura do gato da filha dele, que havia sofrido um acidente, morreu e foi enterrado. E esse gato, aparentemente, tipo assim, ressurgiu, sabe? Então o que pode estar acontecendo? E a grande questão envolve esse reaparecimento desse animal e também algumas lendas, algumas histórias que correm na região de que pra trás da casa dele tem uma trilha que vai indo assim pra um lugar meio de mata, e daí tem uma clareira, e essa clareira é um cemitério, que é o que eles chamam aqui de cemitério dos animais, alguma coisa assim. Inclusive, eu acho que o título do livro em inglês é alguma coisa assim, Pet Cemetery, pet, né? É tipo cemitério de pets, no caso. Então, é um cemitério assim pra bichinhos, né? Que as pessoas ali da região enterravam os bichos ali e tal. E aí a gente vai ter acontecimentos mais sombrios se desenvolvendo na vida desse personagem a partir disso, né? A partir desse mito, dessa história de que esse cemitério teria poderes sobrenaturais, digamos assim. E a gente vai vendo a história indo pra outros rumos mais sombrios pra esse personagem. A questão da obsessão, da parte psicológica realmente do personagem também vai sendo desenvolvido aqui, né? Então o Stephen King também acaba se debruçando muito em cima disso, né? Em cima de como isso vai mexer com esse personagem psicologicamente falando, e as consequências de escolhas que são feitas por esse personagem a partir dessa visão de obsessão naquilo que ele quer fazer, naquilo que ele quer conquistar na vida dele, com esse objetivo que ele cria pra si. Por que eu digo que esse livro eu poderia ter gostado mais? A gente tem um livro que, de novo, né, ele foi escrito na década de 80, se eu me lembro bem, né? Deixa eu até confirmar aqui se não foi antes até. O original é de 83, então ele foi escrito no começo da década de 80. Então, naquela época, muitos debates que a gente tem hoje acerca de certos assuntos não existiam, sabe? Ou não eram tão difundidos como é hoje. Então, com a minha visão de hoje, eu encontrei certas coisas um pouco problemáticas nesse livro envolvendo as comunidades indígenas, porque todo o funcionamento desse cemitério se daria, né, pelo motivo de esse ser um solo sagrado de algum povo indígena que viveu ali, né, ou que enterrava seus antepassados ali, e que o cemitério seria maldito, né? Ele teria essa coisa negativa, essa coisa do horror, de coisas, tipo, bizarras e horrorosas que acabam surgindo depois
depois desse cemitério por causa disso, por causa dessa parte mais mágica, assim, sobrenatural, envolvendo, né, esse povo indígena ao qual pertencia esse terreno no passado. Então eu acho que, pela construção dessa história, a forma como ela é construída, do tipo, a gente tem um espaço que coisas malignas saem dali, e isso está atrelado a um povo indígena que viveu ou que enterrou seus antepassados ali. Então eu acho que isso soa muito negativo, sabe, para os povos indígenas. Pra mim não foi de bom tom, sabe, a forma como foi construído. Porém, eu acredito, né, que eu vou pegar um pano pra poder passar, eu acredito que o Stephen King estivesse escrevendo esse livro, né, agora, em 2024, tipo, de coisa de 40 anos depois, quase, ele talvez tivesse tomado outras decisões, sabe, pra sua história. Então, não é um livro que eu acho que ele vai ser de todo ruim, mas que, para os dias de hoje, existem coisas que eu acho que não casam muito bem, assim, não são de bom tom, eu diria, né, e por isso não foi um livro que eu amei 100%. Eu achei essa parte, assim, né, essa atribuição do maligno aos povos indígenas um pouco de mau tom. Então, esse foi um livro que eu acredito que eu poderia ter gostado mais se não fosse por isso, mas ainda assim uma leitura que eu devorei, né, eu gostei bastante, né, da forma como ele... a forma criativa como ele trouxe essa história. E, enfim, as partes assustadoras não são tão assustadoras assim, pelo menos eu não achei tão assustadoras, mas são sim, deixam a gente impressionada. Eu fiquei, sim, um pouco impressionada em algumas cenas dessa história. Deixa aqui a recomendação, se você ainda não leu, se você, enfim, não conhece, conheça. Se eu não me engano, tem inclusive adaptação desse livro também, que, se eu não me engano, é O Cemitério Maldito. Então, deixa aqui a recomendação, mais um livro do Stephen King. E agora eu quero mostrar pra vocês 3 livros dele que eu tenho aqui na minha estante, que eu não li ainda. E eu queria pedir a sugestão de vocês por qual vocês acham que eu deveria ler em seguida. Eu tenho aqui O Outsider, que foi um livro que eu ganhei de presente da Tainá, apoiadora do canal. Muito obrigada, Thay, mais uma vez. Só que ela me avisou que esse livro aqui, se eu não me engano, é continuação de uma trilogia, que é aquela trilogia de Mr. Mercedes. Me corrija se eu estiver errada aqui, Tainá. Eu lembro que você já me falou isso mais uma vez, mas eu não gravei essa informação. Mas eu gravei a informação de que tem sim uma trilogia e que aparentemente esse livro aqui tem sinopse não, tem spoiler de coisa que aconteceu na trilogia, né, nessa outra trilogia, um grande spoiler assim, né, pelo que ela falou, uma coisa bem grande, e que se eu tiver interesse em ler esses outros livros e eu ler esse aqui, eu vou pegar spoiler do que aconteceu lá. Então assim, ó, não sei. Eu não sei se tem interesse de ler os outros livros, mas também não sei se futuramente eu tiver vontade e eu pegar spoiler aqui. Então eu não sei o que eu vou fazer, vou pensar. E me digam aí se vocês acham que compensa, né, eu ler essa trilogia antes de ler Outsider. Comentem aí embaixo. Aí outro que eu tenho aqui, já faz muito tempo, gente, que eu recebi esse livro. E até hoje eu não li, que foi o A Incendiária. E aí diz aqui, ó, uma criança com o poder mais extraordinário e incontrolável de todos os tempos. Um poder capaz de destruir o mundo. Eu acho que esse aqui não é tanto terror. Eu acho que esse aqui é mais, sei lá, qualquer outra coisa. Eu acho que não é terror, mas se alguém tiver essa informação e puder deixar aí nos comentários. E é um livro que ele tem, ó, 400 e poucas páginas. Então só livros grandinhos. Se tiver quem gosta de escrever. Aí o outro que eu tenho, que é um que eu acho que tem mais chance de eu decidir por ele, né, pra ser minha próxima leitura, que muita gente fala muito bem, e que aí no caso não é terror, é o Novembro de 63. Parece que é um romance, ficção histórica com viagem no tempo, né, que tem a ver com o assassinato do John Kennedy, se não me engano. É isso aí. JFK. Todo mundo que eu lê esse livro fala muito bem da leitura, e eu gosto muito de histórias com viagem no tempo, então é provável que esse aqui seja, né, uma das minhas próximas escolhas. Mas lá na minha wishlist eu tenho outros livros do autor também que eu tenho vontade de ler, que eu acabei colocando lá, né. Eu coloquei, acho que A Última Corrida, acho que é esse que chama o título, que é um livro que eu vi há pouco tempo, né. E tem outros também, que eu acabei colocando lá, acho que Salem tá também na minha wishlist, então tem alguns livros do autor que eu ainda tenho curiosidade em ler. E eu sou a pessoa, gente, assim, ó, eu não quero ler todos os livros do Stephen King, tá? Eu não sou aquela pessoa que, ai meu Deus, eu amo Stephen King e quero ler tudo dele. Não, eu gosto, né, gostei dos livros que eu li, tive boas experiências, outros nem tanto. Pelo menos pra mim, por enquanto, não tá sendo, assim, um super autor favorito, assim, sabe? Que, ah, meu Deus, eu quero ler tudo que ele já escreveu. Como eu sei que existem pessoas que, né, são extremamente fãs do autor e já leram tudo dele mesmo. Tudo que ele publicar, essas pessoas vão ler. Mas eu tenho, sim, curiosidade, né, eu tenho interesse, só que não tenho vontade de ler tudo dele, não, tá? São alguns livros, assim, pontuais que eu acho que me despertam interesse e eu vou colocando lá na wishlist, né? Com o tempo aí a gente vai lendo e vai liquidando esses livros que me despertam interesse. Mas esse era o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, das minhas recomendações de leitura, se você já leu, o que você achou. Comenta aqui também qual foi o livro do Stephen King que você leu e que você recomenda pra todo mundo. Deixa aqui embaixo pra gente ficar atento às recomendações de vocês. É claro que sem spoiler, isso é muito importante. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada por tudo, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande e até mais. Tchau, tchau.